Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma aula falando sobre Bolsa de Valores, né? E como tema dessa aula, vamos responder uma pergunta bem interessante. E essa pergunta é: quem investe na Bolsa de Tóquio? Quais são as empresas que investem na Bolsa de Tóquio? Será que são pessoas? Será que são instituições? Será que são pessoas dentro do Japão? Ou será que são instituições de fora do Japão? Então eu preparei aqui para vocês um gráfico que vai mostrar quem são os maiores investidores aqui na Bolsa do Japão, na Bolsa de Tóquio. Como vocês podem ver aqui, 70% dos investidores são compostos de investidores estrangeiros. 21% é composto por investidores individuais. Investidores individuais são pessoas como nós, como eu, como você, como todos aqueles que investem em bolsa, né? Você tem aqui depois, por incrível que pareça, uma pequena participação de instituições financeiras e corporações de investimentos, ficando entre 3% e 4% em média. E depois, com bem pouquinho, você tem corretoras e corporações de negócio. Ou seja, cerca de 70%, mais do que a metade dos investidores aqui da Bolsa japonesa, da Bolsa de Tóquio, são investidores estrangeiros. Isso daí é um fato que me intrigou um pouco, né? Olha que interessante, 70% são investidores estrangeiros, 21% são investidores individuais, 4% instituições e 3% são corporações. Vamos desmiuçar um pouquinho mais sobre isso. Quem é o investidor estrangeiro? Quem é 70% dos investidores que atuam aqui dentro do Japão? Primeiro são os chamados investidores institucionais, né? São os investidores onde uma empresa gerencia as ações em nome de outras empresas ou indivíduos. Como, por exemplo, quando você compra um fundo de investimento. Por exemplo, da mesma forma, quando compramos um fundo de investimentos que investe nos Estados Unidos, por exemplo, estamos fazendo parte aqui desses como investidores institucionais. Por quê? Porque investimos nosso capital em um fundo e esse fundo faz a intermediação, faz o investimento nos Estados Unidos. E aqui no Japão é a mesma coisa, né? Ou seja, muito dos investidores aqui no Japão são compostos por fundos de investimento. Temos também fundos de pensão. Interessante, né? Fundos de pensão, ou seja, são governos que investem seus fundos de pensão aqui no Japão. Por aqui, como exemplo, o maior fundo de pensão do mundo, o Fundo Norueguês de Pensões do Governo, tem um tamanho de investimento aqui dentro do Japão de aproximadamente 22 trilhões de ienes. Tá? Fundos de pensão. Eles são fundos geralmente compostos por previdência, né? Por exemplo, o Fundo Norueguês de Pensões do Governo, ou seja, toda a previdência, né? Toda a aposentadoria do governo norueguês investe aqui no Japão. Temos também os investidores individuais, né? Que são os indivíduos que compram e gerenciam as ações diretamente. Mas existem muito poucos casos em que indivíduos estrangeiros investem diretamente em ações japonesas. Eu acredito que deva ser muito pela barreira do idioma e também que investidores acabam optando em comprar fundos ou outros tipos de investimentos, por exemplo, né? Uma coisa bem interessante é que o contrário também existe, né? A gente também
nós também podemos, através da corretora, estar comprando diretamente ações da Ásia e ações também dos Estados Unidos. E temos também aqui os chamados fundos de hedge e os fundos ativos, né? Pessoal que acompanhou série de fundos de investimento vai conhecer bem sobre fundos ativos e fundos hedge, né? São diversos fundos de investimento que vêm aumentando sua participação no mercado japonês, buscando segurança e rentabilidade dos dividendos. O que isso quer dizer? Que o Japão é tido como um país que, em épocas de crise, recebe muito investimento de fora. Existe também um movimento de que investidores institucionais e fundos de pensão também vêm aportando nos J-REITs e em ETF japoneses. Existe uma tendência e por isso é importante a gente aprender e entender sobre esses investidores. Para isso eu preparei aqui dois pontos de atenção que eu gostaria que vocês... Eu preparei aqui 2 pontos de atenção que gostaria que vocês prestassem muita atenção quando forem investir aqui na bolsa japonesa. Primeiro é a variação do dólar iene, né? Por exemplo, devido à alta porcentagem de investidores estrangeiros, as variações bruscas na cotação dólar iene podem nos dar indicativo de sentimento do mercado, ou seja, se o mercado está propenso a comprar ou se o mercado está propenso a vender, tá? Isso é bem interessante porque quanto mais entra dinheiro aqui no Japão, mais valorizado fica o iene perante ao dólar. Geralmente nessas condições o mercado costuma retrair, né? Ele costuma contrair um pouco, ou seja, geralmente são dias de mercado de baixa. Então sabemos que o sentimento do mercado naquele momento ou naquele período é de vendedor. As pessoas estão deixando as suas posições e estão aportando em ativos mais seguros, tá? Se por outro lado isso pode aparecer aí que as pessoas estão saindo, pode ser que surjam boas oportunidades para nós investidores individuais também. Por isso que é importante a gente saber qual é o sentimento do mercado com relação ao parâmetro dólar-iene. E segundo também são o que? Notícias das bolsas mundiais. O que isso quer dizer? Como o volume do capital investido diariamente na Bolsa de Tóquio faz com que sua volatilidade esteja diretamente relacionada à variedade de notícias que impactam as grandes economias mundiais. Por exemplo, se existirem notícias de grande impacto que vão afetar os Estados Unidos e a Europa, com certeza o Japão vai seguir essa mesma tendência e vai seguir essa mesma linha. É bem provável que o Japão seja impactado com relação a isso. Então, só para vocês terem uma ideia, eu preparei aqui, existe um site, eu entrei no site desses fundos de pensões, desse fundo de pensão do governo norueguês, e existe lá algumas informações bem interessantes que eu vou passar aqui agora para vocês. Eu estou aqui no site do fundo de pensão, tá? E só para vocês terem ideia, essas são todas as empresas que compõem o portfólio desse fundo. Então vocês têm algumas empresas, né? E eles investem em muitas empresas aqui no Japão. Por exemplo, a ANA, né? A empresa de aviação ANA, ela tem aí 0,66% da carteira desse fundo de pensão investe em ANA. Para você ter ideia do volume que isso significa, são
82 milhões de dólares investidos, tá? A gente pode procurar mais, é simples, né? Para quem tem curiosidade, para quem quer saber, por exemplo, né? Vamos ver aqui uma outra que pode ser bem famosa, Autobax, por exemplo. Autobax, olha só, Autobax ela tem muito mais, né? Ela tem 1,28% da propriedade desse fundo, né? Quase mais de 17 milhões de dólares são aportados nesse fundo. Isso é bem interessante. São fatos assim que, imagina quando existe um anúncio de uma notícia dizendo que tal empresa, a partir de tal data, por exemplo, vai passar a fazer parte desse fundo. Ou, por exemplo, aqui o Big Camera. O Big Camera também tem 1,58% da carteira do portfólio desse fundo de pensão. Então vamos supor que o fundo de pensão decida que vai comprar aí mais um pouco de ações de Big Camera, por exemplo. Vai aumentar aqui de 1,5% para 2,0%, né? Vai aumentar para 2% da sua carteira, vai ser a partir de agora de Big Camera. Então imagine o impacto que isso não terá no preço. Imagine o que isso vai causar no mercado. Por quê? Porque, querendo ou não, se ela aumenta 0,5 aqui, praticamente ela vai injetar aí 10 milhões de dólares no mercado. Isso eu estou falando num fundo conservador. Imagine um fundo mais agressivo, os chamados fundos ativos, que trabalham aí com uma alavancagem, né? O quanto eles não conseguiriam aportar. Que movimento isso teria numa empresa pequena, né? Então, aqui tá, é bem interessante. Depois, para as pessoas que quiserem, eu vou estar disponibilizando essa página para vocês darem uma olhada, para quem quiser, né? Então, fica aí a dica para vocês. Então, nada mais justo que, por exemplo, se existe um alto investimento, por exemplo, de um fundo de pensão dentro aqui do Japão, significa que é algo bem seguro, é algo que com certeza eles fazem bem pensado, né? Não é algo que é feito a esmo, muito pelo contrário, e sim é algo que com certeza existe impacto. Então são coisas que você tem que, enquanto investidor, vocês têm que começar a analisar e começar a entender qual é o movimento do mercado. Vamos procurar aqui por Honda para ver se aparece alguma coisa. Vamos ver se existe Honda, né? Olha que interessante, 1,28%, 612 milhões de dólares estão investidos em Honda. Vamos ver Toyota. Toyota Motors, né? Ó, mais de 1 bilhão de dólares estão investidos. E o mais interessante é o que só corresponde a 1% da sua carteira, tá? Então são temas bem interessantes, temas que todos vocês podem ter acesso, todos vocês podem estar consultando, podem estar pesquisando. Por exemplo, você está querendo investir numa empresa e você não sabe se os outros grandes investidores no mercado investem nela, estão investindo nela também, né? Então você não sabe se ela é segura ou não, né? Se existe aí tudo isso. Quer ver uma empresa que o pessoal tem falado bastante? É Yahoo. Olha só, Yahoo, né, é uma empresa barata e mesmo assim já comporta quase 1% desse fundo. Lembrando que são fundos de pensão, são fundos que investem a contribuição dos seus beneficiários para estar buscando rentabilidade no mercado. Isso é muito comum nos Estados Unidos, isso é muito comum
nos países desenvolvidos, inclusive o próprio Japão faz isso com o seu fundo de pensão. Tá? Então, e agora mais um outro presente que eu vou deixar aqui para vocês, uma outra análise para vocês entenderem o que acontece com o preço quando um fundo começa a comprar novamente essa empresa. Eu tô aqui, essa aqui é Léo Palace, tá? Léo Palace 21, ela atingiu aqui o seu valor mais barato de 185, exatamente no começo do mês 5. Como todos lembram, teve aquele problema, né? Ela caiu aí muito, ela ainda continua no vermelho, porém, se vocês analisarem aqui, ela foi de 185 para quase 438 ienes. Aqui estou num gráfico diário, então cada candle desse é uma vela, né? Então ela subiu aqui algo de em torno de 250% em 10 dias. Hiroshi, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Gente, aqui eu estou no jornal Notícias de Economia, tá? Eu traduzi a página para ficar mais fácil para a gente entender e vamos analisar. Olha só a data, gente. No dia 5 no mês 5, no dia 17. Então, o que acontece? Ex-filiadas do Murakami Fundo compram mais ações da Léo Palace, detendo mais de 10%. A antiga empresa de investimentos Reno, sediada no Murakami Fund, aumentou suas ações da Léo Palace na terça-feira. De acordo com o relatório de alterações apresentado por Reno ao Canto Finance Bureau, a participação acionária, incluindo propriedade conjunta, aumentou de 7,93% para 10,32%. As grandes participações da Leno em ações Léo Palace só foram reveladas no dia 14, com compras adicionais no dia 16. Então, lembra aqui, ó, olha que dia que ela atingiu o mínimo. Então, a partir daqui, provavelmente aqui nesse primeiro movimento, já existia forte tendência de compra. E ela continuou. Então, vamos lá. Ó, aqui foi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, até aqui mais ou menos, porque teve feriado, até essa data, eles continuaram comprando. Depois, tudo isso aqui foi tudo especulação. Tá? Foi tudo baseado em especulação. Com certeza, esse fundo, ele eliminou aqui algumas posições, porque ele dobrou o seu investimento, o que fez com que o preço caísse novamente até esse patamar aqui de 200 e pouquinho. Então, provavelmente deve ter entrado comprando, só que não com a mesma intensidade desse movimento. Tá? Então, esse é o impacto que existe quando as empresas, né, quando um fundo de investimento anuncia compra ou anuncia aumento do percentual na sua carteira, no seu portfólio. Aí vocês podem ficar pensando, né? Vocês podem falar para mim, Hiroshi, mas eu não entendi por que aconteceu isso exatamente. Então, temos aqui também uma outra matéria que eu vou mostrar para vocês, matéria que eu traduzi aqui, e é do dia 11, tá? A matéria foi de ontem, né? O antigo Reno, filiado a Murakami, tem como alvo Léo Palace. Então, aí ele explica exatamente aquilo que aconteceu. Por exemplo, conflito. Tá até grifado aqui, ó. Heleno começou a comprar ações da Léo Palace no ano passado. O modelo de negócio é ótimo. Se o problema de construção ruim for esclarecido, o desempenho dos negócios e os preços das ações se recuperarão. Interessante, né? Você vê que nessa primeira notícia aqui, eles já tinham comprado aí 10%. Hoje eles já estão aí com, né? Ele já tem, o fundo já está aí com
14%, né? Isso em dezembro, no final do ano passado, né? Isso. Então, o que acontece? Se a gente se aprofundar um pouco mais, o motivo que a Reno está mirando em Leo Palace, né, basicamente valorize o investimento, investir em empresas. Isso já faz parte de uma proposta desse fundo, né? Ele investe em ações que estão em baixa capitalização com relação a seus ativos, né? Se a gente fizer uma análise fundamentalista do Leo Palace, você vê que eles têm até que bastante ativos, né? Então isso é uma empresa que procura esse tipo de empresa para estar investindo, né? Um fundo que procura esse tipo de empresa para estar investindo, tá? Quando o investimento da Reno foi revelado em maio de 2019, o índice de caixa líquido do Leo Palace ficou em torno de 1,4 vezes, ou seja, aumentou 40% a valorização. Uma relação de caixa líquido inferior a 1 significa que você, ao comprar todas as ações, poderá obter mais dinheiro que o preço de compra. O fato do que o índice de caixa líquido está próximo a 1 pode ser bastante barato, né? Que é o famoso lá, aquele PBR, né? Você vê que depois que teve aí esse anúncio, o PBR já pulou para 1,4%. Então, olha que interessante. Hoje, o PBR já está 1,69. Então, ou seja, se você parar para analisar, só nessa especulação, esse fundo se conseguiu vender ou se desfez dessas ações, ele já conseguiu aí uma rentabilidade de quase 100%. Tá? Então, o que acontece? O principal negócio do Leo Palace é o déficit, as saídas de caixas devem continuar, né? Leo Palace não apresenta aí uma situação muito boa, né? Não acho que a situação da empresa significa que não haverá investidores que comprarão ações da Leo Palace detidas pela Reno. O próprio Leo Palace continuará perdendo dinheiro em seu negócio principal, portanto você não terá a opção de recomprar suas próprias ações. Né? Então existem algumas coisas que a gente pode estar pensando. Se esse fundo investiu em Leo Palace, pode ser que Leo Palace depois que mostre, né? Com certeza, porque a gente não vai acabar arriscando. Eu acredito que não precise ficar arriscando muito o nosso capital, né? Mas como está barato, às vezes compensa aí você tá comprando um ou dois lotes para deixar lá, quem sabe ele não volta a 1.000 ienes novamente, né? Ele não volta lá a 1.000 ienes, mas são coisas interessantes, são fatos que podem fazer com que você consiga aí descobrir boas oportunidades no mercado, tá? Então, quer saber mais sobre uma empresa? Aí também fica um outro tipo de análise que vai mostrar o que? Vai mostrar que você, através dos investidores, dos grandes investidores que tem a empresa que você quer investir no seu portfólio, pode ser algo interessante. Isso quando a gente procurar em fundos americanos, em fundos do Brasil, por exemplo, que investe aqui os fundos indexados que investem aqui no Japão, também é possível estar se fazendo isso. Da mesma forma, quando a gente compra fundos que investem no Brasil, é possível também saber e descobrir quais são as empresas que compõem esse fundo. Tá? Gente, a nossa aula fica por aqui. Espero que todos tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até mais.